Olá pessoal, uma satisfação tê-los aqui novamente. Sejam muito bem-vindos ao podcast Esquina da Cultura. Meu nome é Jorge Secaf, eu sou diretor da AFAM Consultoria e o tema de hoje é Cuidando de nossos líderes, pessoal. Eu vou tentar construir com vocês um pensamento que nos permita lidar com a complexidade de nossos tempos, pessoal. Transformar cultura dentro das organizações nunca foi uma missão fácil. Por isso eu vou abordar hoje um componente que tem grande influência nos seres humanos. E é claro, nos nossos trabalhadores e também nos nossos líderes, pessoal. O componente é o mundo em que vivemos, sobretudo depois da pandemia, né, pessoal? Isso mesmo, a influência do mundo no comportamento organizacional de todos nós. Eu vou iniciar com as influências do ambiente de trabalho, que é o nosso ambiente micro, que nós estamos ali praticamente quase que todos os dias, e depois eu vou para a influência do mundo em que vivemos, da qual estamos inseridos igualmente todos os dias também, né, turma? Eu vou contar uma história antes para vocês, só para dar uma contextualizada e depois eu vou grudando, vou conectando as coisas aí para que a gente possa aí construir aí um raciocínio. Há 15 dias atrás eu estava fazendo um diagnóstico de cultura num conglomerado de empresas. Essas empresas, esse conglomerado, tinha um faturamento de aproximadamente 2,5 bilhões de dólares no ano. Eu estava ali com uma conversa com o pessoal da alta direção e eu coloquei um ponto interessante que eu vinha observando acerca do pessoal da operação mesmo ali, né? Que era a grande preocupação, uma excessiva pressa, um sentimento de pressão e ansiedade muito grande dos operadores, dos líderes, das pessoas que ali conduziam ali as máquinas, os equipamentos. Eles tinham ali como se fosse um pavor de não deixar as máquinas pararem. Era uma cultura fortemente enraizada em produção e produtividade. Era algo bastante intenso mesmo. Eu já tinha conversado, pessoal, com mais de 40 pessoas da operação. E eu percebi, obviamente, que o direcionamento estratégico e os valores da organização eram muito voltados à produção, custos e qualidade. A produção, pessoal, era tão intensa que sequer a liderança conseguia conduzir os diálogos de segurança. Eles não conseguiam reunir todos que estavam trabalhando com eles. Eles recebiam os temas da segurança e repassavam os temas individualmente, ou seja, perdemos o efeito da própria ferramenta, né, pessoal? Vamos seguir a nossa contextualização micro lá, né, pessoal? Já deu para perceber que é uma empresa que está inserida numa atmosfera voltada com foco forte em produção e entrega de produtos, né, pessoal? O que eu não contei ainda para vocês é que eu fui entender depois a área de segurança, né? Essa segurança era uma área, um departamento que precisava ter uma postura mais reativa, aplicando medidas disciplinares, indo em áreas para inspeções e deixando ali a sua marca naquele momento do que estava correto, do que não estava correto, mas com uma posição bastante dura, né? Obviamente com o objetivo de educar, de conter as pessoas e de tentar garantir alguma conformidade legal. Mas a gente não tinha ainda uma área de segurança como suporte, né? O pessoal, a liderança ainda não tinha esse entendimento da responsabilidade de linha na segurança. Eles não entendiam o sentido de pertencimento, do engajamento, levando, obviamente, as ações produtivas com a segurança, mesmo porque eles estavam inseridos nesse contexto que eu acabei de contar para vocês, turma. Agora que a gente já tem o nosso contexto, né, o nosso contexto micro, mais ou menos desenhado, né, uma organização com forte marca para produção e produtividade, agora a gente vai sair um pouquinho, né, desse contexto organizacional e a gente vai dar uma voltinha, aí, uma passada pelo mundo onde vivemos. Muitos autores
classificam o mundo atual como BANI, B-A-N-I. O que significa isso, pessoal? Significa que a gente vive num mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Se vocês entrarem aí num buscador de preferência de vocês vão encontrar o significado dessa palavra. E por que eu estou usando no dia de hoje? Para a gente contextualizar um pouquinho as influências, não só internas, mas externas que a gente recebe e como que a gente trata todas essas emoções, pessoal. Esse contexto do mundo abrange e afeta, dentre outras questões, pessoal, as nossas vidas pessoais e, obviamente, a nossa profissão, nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. E, é claro, a segurança e a saúde dos nossos líderes e dos nossos trabalhadores. Por isso, a necessidade de encarar a segurança dentro das organizações como sendo um processo sistêmico, pessoal. Algo que seja bem abrangente, multidisciplinar e integrado em todos os níveis da organização. Para vocês que estão me ouvindo, eu tenho aí um exemplo que eu dei, que passei agora, faz mais ou menos 15 dias, de um contexto de uma organização que estava fortemente orientada para produção, produtividade, custos e qualidade. Esse é o meu mundo micro que eu estou discutindo com vocês aqui, mas vocês podem ter, obviamente, um mundo diferente desse, um mundo organizacional diferente desse. É algo mais equilibrado entre segurança, meio ambiente, qualidade. Imaginem o seu mundo, aquela pessoa, vocês que estão me escutando, imaginem do lado esquerdo esse mundo, né, esse ambiente de trabalho, um ambiente organizacional do lado esquerdo. Aquilo que você tem dentro da sua própria organização. Eu estou dando o exemplo de uma que eu passei agora recentemente. Guarda aí do lado esquerdo. Agora a gente vai conectar com o mundo em que vivemos. Então pega aí o teu lado esquerdo, o seu microambiente, com o teu lado direito e gruda aí, faz uma conexão com os dois. Agora tenta imaginar o resultado que a gente poderia ter quando a gente fala de segurança, de saúde e de cuidado com as pessoas. Cuidado com os líderes, cuidado com a nossa operação. Como os nossos líderes lidam com este mundo apressado por resultados, cada vez mais digitalizado. A gente tem muitos treinamentos hoje, pessoal, que estão disponíveis em plataformas e muitos dos trabalhadores, muitos líderes realizam esses treinamentos fora do horário de trabalho porque a gente não consegue realizar isso no dia a dia. A gente tem um mundo cada vez mais ansioso por resultado. Estamos em reuniões ali, tá tocando ali, tá aparecendo ali a quantidade de WhatsApp, de e-mails, a quantidade de estímulos que nós temos, desse mundo que a gente está vivendo. A incerteza das coisas, dentre outros adjetivos que vocês queiram colocar e que qualifiquem, obviamente, a sigla BANI. Aí, pessoal, é que está a questão, Eu vou perguntar para vocês. Vocês consideram essas influências externas e que refletem nossas emoções nos processos de transformação cultural? Ou a gente está enxergando apenas as influências organizacionais? Esse é um assunto interessante, por isso que eu estou colocando algumas questões aqui para a gente poder discutir, pessoal. O que nós temos percebido aqui dentro da AFAM é que as organizações estão responsabilizando cada vez mais a liderança com os rituais, na execução dos rituais e das ferramentas de segurança. As ferramentas e os rituais de segurança são aquelas conhecidas por todos nós, pessoal? A liderança precisa conduzir ali uma observação de comportamento, ela conduz ali um diálogo de segurança, ela estimula o pessoal que trabalha, sob o seu comando a relatar os incidentes, as condições inseguras, a aplicação de políticas de consequência. A gente responsabiliza a liderança, a gente inicia pela liderança esse processo educacional
porque os líderes precisam protagonizar o processo de cultura. Disso ninguém discorda, né, pessoal? A gente precisa realmente envolver a liderança para que essa liderança nos ajude no processo educacional e entenda que esta atividade, né, de educação, de contágio positivo da cultura de segurança, seja, né, iniciada e eles protagonizando tudo isso, pessoal. A questão é que dentro destas organizações, né, a gente se preocupa muito nesse processo educacional mais técnico e acaba esquecendo do que nós chamamos de soft skills. A gente coloca esse pessoal da liderança, turma, para realizar realmente esses rituais, para realizar realmente aplicar essas ferramentas, mas nós esquecemos de questões importantes que nem sempre os líderes têm isso claro para eles. Como eles se comunicam no processo de diálogo, como eles conduzem um diálogo poderoso, como eles motivam o pessoal, como eles utilizam, como que eles fazem uso das ferramentas de estímulo e motivação, como, né, eles utilizam práticas e técnicas de perguntas provocativas, né, que vem um pouco do coaching, vem dos times de aprendizagem, como que eles utilizam isso nas observações de comportamento. E principalmente, gente, como eles entendem as pessoas e como eles se auto-entendem. Né? As soft skills, na verdade, são ferramentas que a gente precisa no dia a dia para envolver esse pessoal. A escuta ativa, a motivação, uma vez mais. E a gente não... O que a gente tem percebido? As empresas não investem nessa grade, não investem, não educam os seus líderes, né, olhando para estes pontos, e acaba simplesmente aplicando a ferramenta, o ritual, sem que a gente tenha o grande efeito que é o manejo das pessoas, o equilíbrio entre o contexto interno, organizacional e o mundo no qual a gente vive. Discutir isso nos diálogos, discutir isso nas reuniões, nas trocas de turno rapidamente. Praticar uma escuta ativa de um colaborador que eventualmente está com alguma situação na qual a gente nem saiba, né? Um distúrbio de sono, um processo de ansiedade. É este preparo que eu pergunto a vocês, se dentro da organização de vocês estão com essa preocupação. Claro que quando eu estou dizendo a vocês, se vocês têm esse preparo dentro da organização, com soft skills, com desenvolvimento da liderança nesses quesitos, né, de motivação, engajamento, comunicação e etc., eu não estou sobrecarregando e nem querendo transparecer ou aparecer, né, que isso é feito pela segurança. Pelo contrário, aí que vem o nosso fechamento aqui, pessoal. Existe uma necessidade de uma maior integração entre os membros dos recursos humanos, da área da segurança, das áreas técnicas, das áreas de saúde, da nossa própria liderança, né? E, obviamente, da nossa força de trabalho, numa visão mais holística, mais sistêmica e muito mais integrada para entender como as coisas são feitas. E aí sim, né, a gente tentar traçar como nós poderíamos aprimorar a nossa performance em segurança. Entender como as lideranças lidam com as influências internas e externas, né, é muito importante dentro de um processo como esse. Lembre-se, né, se a gente está colocando a cultura, a força do desenvolvimento de um movimento novo dentro da organização nas mãos da gerência, da supervisão, da coordenação, esse pessoal tem que estar bem cuidado, esse pessoal tem que estar bem preparado e entender também como eles se enxergam, como eles lidam com estas questões. Se nós não entendermos isso, a gente não consegue educar os demais. Imagina um líder que tem aí 40, 50, 100 pessoas.
numa quantidade de 10, 30, 20, 40 líderes, quantas pessoas a gente não tem dentro da organização? Então seriam 30, 40 líderes puxando, né, um processo educacional, um processo voltado à cultura da segurança para mais de 1.000, 2.000 pessoas. Então a gente precisa cuidar dos líderes, precisa capacitá-los, precisa ouvi-los para que a gente possa ter sucesso na nossa jornada. Vou contar aqui para quem teve oportunidade já de se deslocar, né, de avião. Vocês lembram de uma voz que aparece ali nos microfones, né, pessoal? Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você e depois auxilie os demais. Obviamente, pessoal, uma brincadeira com vocês. Então, cuide dos líderes. Inicie pelos líderes e depois a gente vai cuidando dos próximos, dos outros e aqueles que estão sob o nosso comando. Eu fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos e uma excelente semana.